E sem mais demoras, também passamos à segunda apresentação. Então, o doutor Narita nos vai apresentar uma fala sobre o manejo da virose do endurecimento dos frutos de maracujazeiro com o uso de mudas altas. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao convite dos colegas aqui da IPAGRE, né? E eu venho falando sobre o maracujá já há algum tempo já, né? E hoje eu estava conversando com o Rafael lá no fundo, né? E eu estava lembrando que faz 20 anos, né? Que é a primeira vez que eu conversei com ele, né? A respeito de maracujá. Eu não sou da área de fruticultura, eu sou da área de hortaliças, né? Mas, como não tinha ninguém para trabalhar com fruta, eu comecei a trabalhar com fruta também, né? Além do maracujá, trabalho com pitaia, romã, né? Amora preta, trabalho com várias outras culturas também. E eu acho que maracujá, regionalmente, era uma cultura muito importante. A primeira vez que eu conversei com o Rafael, na região de Veracruz, lá onde nós começamos a trabalhar, tinha 1.500 hectares de maracujá. Isso aí há 20 anos atrás, né? Eles estavam pensando em montar uma despopadeira. Vendia caminhões de maracujá todos os dias, né? E por conta da doença e por conta do outro problema também que a gente sempre tem que mencionar, né? Que é o preço. A cultura desapareceu em 3, 4 anos. Então, eu acho assim que essas coisas são cíclicas, né? Da mesma maneira que eu vejo hoje, se esse preço do maracujá continuar do jeito que está hoje, e até daqui 1 ano para frente tiver o mesmo preço, eu não sei se vai ter tantos produtores de maracujá também, né? Então, o mercado hoje, a gente acompanha, ele está muito barato. Acho que está bom para a indústria, né? Porque está no valor mais ou menos de indústria, mas para produtor, eu acho que a margem vem caindo nos últimos anos, né? O que a gente vem acompanhando, principalmente porque o custo pós-porteira, né, está ficando muito caro. O maracujá hoje vender a 30, 40 reais não dá muito lucro. É a verdade. Se contar hoje o preço da caixa, da embalagem, do frete, da comissão, já foi 15 reais. Para vender um maracujá em média a 30 reais, quanto que vai sobrar da cultura, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer mais a análise econômica. Acho que a análise econômica é importante dentro dessa área, né? O que a gente observava sempre na região, né? O plantio do maracujá era feito dessa forma. Regionalmente, né? Nós trabalhamos ainda com um material chamado Sul Brasil. Isso é um material que surgiu, acho que há mais de 30 anos já atrás, né? E eu creio que grande parte desses materiais que estão no mercado talvez tenha como um dos pais esse material, a Sul Brasil. Ela tem o nome de Sul, ela está registrado graças ao empenho do professor Aloysio hoje, né? Como Sul Brasil Afrovec. Está registrado no Ministério. Foi a última variedade antes desse da IPAGRE a ser registrado no Ministério. E o que ele trouxe para o maracujá? Eram frutos grandes. E hoje ainda, né, o mercado quer esse fruto grande e oco, né? Eu não sei porquê, mas é o que tem o maior valor, né? Nós vendemos maracujá em São Paulo pelo tamanho dos frutos, né? E não tanto pela qualidade interna dos materiais, né? E um maracujá grande que cabe 40, 42 frutos por caixa, ele vale 50. O que tem 55, 60 frutos vai valer quanto? Vai valer 40. E conforme o tamanho, ela vem diminuindo o preço, né? Regionalmente, era esse o sistema de produção. Em março, abril, o pessoal planta, faz as mudas em saquinho, né? E coloca no campo, ó, desse jeito. E antes do aparecimento do lebre, não precisava fazer uma proteção, né? Hoje, praticamente todas as plantações lá tem que colocar um saquinho para cada muda. A gente tem esse custo alto, né? Pode passar. E essa era a característica do produtor regionalmente, né? Na época de março, abril, né? Planta o feijão na entrepileira, planta o maracujá e depois ele monta a estrutura em cima. E era uma cultura itinerante. Todo ano ele mudava de área. Esse é o sistema de produção que a gente observava regionalmente. Pode passar. E a partir do momento do aparecimento da virose, né, começou a mudar muito a mentalidade dos produtores, né? E quando a gente fala no vírus, né, eu acho que o que me preocupa muito é que tinha muitas plantações que secava o ponteiro. Você chegava, olhava todos os ponteiros secos. Não é só aquele mosaico leve ou coisa assim. Então, conforme ela vai prevalecendo em uma região, parece que ela vai ficando cada vez mais agressiva, né? E por que isso acontecia? Porque o pessoal não quebra o ciclo da doença. O que a doutora Adolorata falou, né? O que é importante, né? São transmitidos por pulgões. E eu acho que a poda também pode ser um mecanismo de transmissão, né? Nós fizemos esses trabalhos, pode ir passando. Fizemos esses trabalhos, acho que já faz mais de 15 anos, né? E anterior tinha também que a gente falava que não era transmitido por semente. Nós fizemos transmissão por semente também, para ver se ocorria isso, né?
Então, eu trabalho com 2 virologistas, né? O doutor Valdir, do Instituto Agronômico, e o professor Jorge Rezende, de Piracicaba. E nós, toda vez que a gente tinha uma dúvida, a gente, vamos resolver isso, né? E a gente sempre, os produtores falavam, o problema do vírus é que ele é transmitido por semente. Fizemos um trabalho para comprovar que não era transmitido por semente, né? E estudamos também essa parte de flutuação. É um gráfico meio complicado, da mesma maneira que a doutora mostrou ali também, né? Pulgão é uma coisa que tem o ano todo, mas eu acho que seria importante, mesmo em Santa Catarina, estudar regionalmente. Se eu estudar a flutuação do pulgão no Vale do Ribeira, em São Paulo, estudar onde a doutora estudou lá em Monte Alegre, né? E no Planalto, que a gente fala na beira do Rio Paraná, né? Ele dá uma diferença enorme em termos de flutuação. Cada região, acho que a época que tem as revoadas deve ser diferente. E os pulgões que tem também são diferentes. Eu acho que é importante a gente estudar isso também regionalmente, né? Porque eu vejo assim, o pulgão, ela pode ter revoada na época que chega o inverno. Outra coisa que tem revoada é quando dá seca. E a outra coisa é quando chove bastante também. Parece que aquelas populações desenvolvem muito, né? Daí começa a ter revoada. Mas, independente disso, em todas as regiões que a gente trabalha, tem pulgão o ano inteiro. E aqui é fêmea criando fêmea. Não precisa de macho, né? Então, partenogênese, né? Ela procria rapidamente. E vocês veem um pulgão que chega e senta numa planta hoje, ela pode criar meia dúzia hoje. Amanhã ela vai criar de novo. É muito rápido, né? Então, nós vamos acompanhando isso e a gente ficava olhando aonde que seria o ponto onde a gente deveria trabalhar, né, para o controle da virose, né? Dando um exemplo, por exemplo, na parte humana, né, nós trabalhamos no caso, por exemplo, da dengue, né? Aonde que o pessoal atua? Na disseminação, né? Eles trabalham em cima do vetor, né? E no caso do pulgão, acho que dificilmente tem esse tipo de... Fala assim, aplica um produto, controla, né? O único que fala que controla é quem vende o produto, mas na prática, né? Dificilmente a gente consegue segurar a disseminação utilizando o produto. Então, nós começamos a ver onde que a gente poderia atuar, né? E o que a gente observava na nossa região, que o plantio feito a partir de julho, né? Não ocorria, a incidência era baixa. Então, isso acho que a gente pode explicar uma parte, porque tinha menos revoada nessa época, né? Mas a gente falava assim, então, por que a gente não muda a época do plantio? Pode mudar. E começamos a estudar outras épocas de plantio do maracujá, né? Esse do amarelo, eu só coloquei que os produtores tinham esse costume de colocar o saquinho amarelo em volta, e a gente olhava essas mudas pequenininhas aqui e já estava com sintoma de vírus. E a doutora mostrou o que atrai o inseto? Amarelo. Então, justamente hoje, o pessoal está usando saquinho vermelho, está usando verde, mas amarelo reduziram um pouquinho, né? E tem esse trabalho feito por um Jória, né, que foi feito em Piracicaba, onde ele demonstrava que quanto mais tarde pega a doença, né, a queda na produção é menor. É isso que o pessoal vem falando, usando mudas de porte maior, né, a queda na produção é menor. E o que nós utilizamos muito também, eu acho que hoje, pensar em plantar maracujá, eu vi muitas fotos de plantio de maracujá, mas plantar maracujá sem utilizar quebra-vento, né, eu acho que o quebra-vento, eu acho que é uma das coisas mais importantes para segurar a doença no caso do maracujá. Então, nós recomendamos até que se faça o plantio do quebra-vento, né, antes de plantar o maracujá. Principalmente para a bactéria. Esse ano está dando muita bactéria. A bactéria não ocorre todos os anos, né? Alguns anos tem um clima mais favorável, então esse ano está ocorrendo muita bactéria. E a gente sempre olha aquele gradiente próximo do quebra-vento, sempre tem menos bactéria, e conforme vai se afastando, aumenta a quantidade de doença. Esse trabalho nós fizemos em 2007, né? Aquilo que o doutor Abel estava mostrando também, o plantio em espaçamento. 1, 2, 3, 4. E esse aqui é com condução e sem condução, quer dizer, foi feita a saia e sem a cortina, né? E nós plantamos justamente nessa época para mostrar que poderia se plantar o maracujá mais tarde. Só que quando nós plantamos o maracujá em novembro, a produção começa em abril a julho. Não é interessante para os produtores, né? Mas esse trabalho foi feito só para demonstrar que talvez a gente pudesse trabalhar com espaçamento menor. Todos trabalhavam com 5, 6 metros entre planta. E a partir daqui nós começamos a recomendar até 2 metros entre planta, né? E outra coisa que a gente começou a recomendar, todo mundo utilizava a cortina, né? Nós paramos e trabalhava pelo menos
conduzindo a planta. Nós deixamos, a partir daquele momento, deixamos crescer à vontade, sem condução das ramas, né? Esse trabalho foi feito ainda em 2007. Esse aqui foi na região da Alta Paulista, lá, né? Eu acompanhei 5 propriedades, né? E todos eles foram feitos o plantio em março. Em abril, eu comecei a fazer as avaliações, né? E o que a gente observava? Em abril, essa planta, a propriedade número 1, tinha 954 plantas, né? Em abril, tinha 3% das plantas com sintoma. Quando chegou em agosto, já estava 100%. Isso é normal. Da mesma maneira que o Dr. Abel mostrou no caso da mosca branca, né? Essas plantações, quando aparece a primeira planta infectada, 3, 4 meses está 100%. É muito rápida a disseminação. O difícil é aparecer a primeira planta doente, mas a partir dali é muito rápido. Em qualquer propriedade que vocês tiverem, podem acompanhar aqui. E nesse caso, o que a gente viu? Que a propriedade 1, 2, 3 aqui, ó, tinha em abril 0%. Quando chegou em setembro, praticamente estava 100%. Esse negócio de a gente chegar assim na plantação e falar, só tem 10% eu vou deixar, pode esquecer, em questão de poucos meses vai estar 100%. E a gente estava acompanhando por que essas duas propriedades, né? Ainda em novembro tinha 66% e 60%. Isso era a velocidade de disseminação, ela foi mais lenta. E por que ocorreu isso nessas propriedades? Porque essas propriedades tinham alguma coisa na entrefileira. Então nós começamos a recomendar que o pessoal mantivesse a entrelinha vegetada. Porque antigamente a gente entrava na propriedade e a gente olhava aquela propriedade, a entrefileira, tudo cheio de planta daninha, e falava, pô, esse produtor é preguiçoso, né? Mas hoje já mudou muito a mentalidade, né? E começamos a recomendar, só o fato de ter a entrelinha vegetada, a disseminação da doença foi mais lenta dentro da plantação. A gente discutia muito isso com os produtores, né? Como que a gente poderia mudar, né, o sistema, sem prejudicar, né? A coisa mais importante que o produtor sempre brigava. Quando a gente semeia o maracujá em fevereiro, março, abril, ele vai plantar em março, abril, maio. Esse é o sistema tradicional de produção que a gente utiliza no estado de São Paulo. Quando você planta nessa época, ela começa a produzir em novembro. E por que o pessoal quer produzir em novembro? Vocês acompanham, mesmo o Gabriel deve ter mostrado, o maracujá é caro quando? Novembro, dezembro, janeiro. A época de produção de vocês aqui começa em março, fevereiro, março, né? Quando o preço já está caindo já. Então, os produtores sempre brigavam, eu não quero... Daí eu falei, vamos mudar a época de plantio de maracujá para agosto, né? Setembro, outubro, colocando as mudas no campo nessa época. Nós utilizamos muda pequena lá em agosto, setembro, outubro, e a produção começa em fevereiro, março, abril. Daí os produtores falam, eu não quero fazer isso. Eu não vou plantar um maracujá para começar a colher em março, né? Porque o preço já está caindo, né? E o que a gente observava também? Quando vocês começam a produzir o maracujá em novembro, dezembro, janeiro, até julho, né? O maracujá que vai ser plantado na área, né? Já está sendo feitas as mudas aqui, ó. Então, coincide a época de produção que vocês estão com as plantas contaminadas com a época de plantio de uma nova área, né? E o que acontece? Contaminação precoce. E dessa forma, em vários anos, a produção só foi caindo, porque você tem uma planta contaminada, você fazia um plantio novo do lado e ia contaminando. E nós fizemos vários trabalhos acompanhando essas propriedades, de uma planta a 100% é questão de 3, 4 meses. Daí o que nós fizemos como proposta, e se a gente mudasse o modo de fazer as mudas, né? A gente vai fazer as mudas em fevereiro, março. Só que nós levamos o plantio para agosto, setembro. E para fazer isso, né, como que a gente conseguiria fazer isso, né? Pode passar. A primeira experiência foi essa, em 2007, 2008. O produtor fez as mudas em saquinho e cobriu com sombrite. Já faz uns 10 anos já que fizemos. A gente falou para o produtor, por que você não experimenta fazer as mudas maiores e leva para o campo, né? Pode passar. E, para surpresa nossa, a produtividade eram 1.800 plantas que ele colocou lá no campo, né? Ele conseguiu produzir 2,5 caixas por planta. Daí nós ficamos assim, eu acho que é um bom negócio, talvez investir, porque a gente achava que utilizando mudas grandes a gente não teria produtividade boa, né? E esse ano foi um ano que ajudou bastante, porque conseguimos o início da produção em dezembro, né? E aqui está a classificação, né? Essa aqui é a classificação que usa para vender no mercado. É aquilo que o Gabriel estava falando ontem, né? A classificação que tem bonito no Ceasa é uma coisa. A classificação de venda na mercadoria que todo produtor utiliza é esse daqui, né? É super, 4A, né? Apesar de alguma época um 3A vira super, né? Conforme o preço no mercado, né?
Mas esse aqui eu coloquei conforme o produtor foi mandando as notas, a produção para o mercado, né? Então, esse aqui realmente é o que ele realmente produziu. E nós conseguimos quase 2,5 caixas por planta. Quando a gente fala 2,5 caixas por planta, é uma produtividade mais ou menos de 30 a 35 toneladas por hectare. Quase chega a 40. E daí nós começamos a fazer os trabalhos para ver que tipo de sacola seria melhor para utilizar, né? Esse aqui, acho que foi feito em 2008, 2009, né? Nós utilizamos saquinhos de vários tamanhos, né? E a partir desse momento nós começamos a utilizar esse tipo de sacola, 18 por 25, 2 litros, né? E estudamos a dose, né? Nós começamos a trabalhar com adubo de liberação lenta. No mercado tem a Basacote, Osmocote, eu acho que a Yara, que está aí também, tem a marca deles, né? De adubo de liberação lenta. E começamos a estudar qual a dosagem que a gente utilizaria, né? E qual era a melhor época de transplantio também. Nessa época a gente trabalhava com muda mais ou menos de 60 centímetros de altura, né? Pode passar. E daquele trabalho saiu a primeira coisa, nós começamos a utilizar sacolas de 2 litros de tamanho, utilizávamos 5 gramas de adubo de liberação lenta, né? E a gente semeava em março. O primeiro trabalho que nós fizemos, né? E foi de uma maneira bem precária, mas foi feito desse jeito dentro da estufa, e a gente colocava um napier em cada sacola. Esse aqui já em 2009 nós já começamos, esse aqui foi os trabalhos que nós fizemos dentro dos assentamentos, né? Para como que a gente poderia fazer essas mudas dentro das estufas, né? E esse aqui também estava colocando na pia ainda. Para não ter problema de enraizamento, a gente cozinhava a parte de baixo na pia antes de colocar na sacola, né? Daí ele não enraizava. Esse aqui também, uma estrutura simples que a gente fazia com bambu, cobria com plástico por cima e as laterais a gente utilizava TNT. Até hoje eles usam TNT, que é mais barato lateralmente, né? E desse jeito a gente conseguia fazer essas mudas ficarem até com 1,80 m de tamanho. Esse aqui já era em 2011 já. Esse aqui também em maio de 2011, em outra propriedade, né? Aí em junho as mudas já estão com porte maior já. O único espaço que a gente mantinha é só para a gente se deslocar dentro da estufa, né? Desse jeito assim. Esses já são em outras propriedades, né? Cada produtor tinha a sua tecnologia de produção de muda, né? E começamos desse jeito. Em 2008, nós colocamos as mudas no campo, né? Desse tamanho aqui, ó. E a gente falava, vamos ver o desenvolvimento dele, né? Em outubro, ele já tinha crescido um pouco. Pode passar. Novembro, né? E a gente sempre mantendo a entrefileira vegetada. Pode passar. Dezembro, a gente já tinha o início da produção. Eu coloquei dentro dessa propriedade porque nós plantamos nessa propriedade, esse ano vai ser o 10º plantio na mesma área, na mesma estrutura. Ele não foi mudando de local, né? Pode passar. Aí, em janeiro de 2009, a gente já tinha tido uma produção. Pode passar. Em fevereiro, na mesma área, pode passar. Em março, a gente já tinha tido uma boa produção, só que já apareceu várias plantas com sintomas. Então, a gente vai na região, lá a gente fala assim, vai conseguir chegar até o final do ciclo sem virose? Isso não existe. Todas as plantações aparecem plantas com sintoma. Isso é a mesma coisa que falar em São Paulo não vai ter ninguém com dengue ano que vem, né? Pode ter certeza que vai ter pessoas que vão ficar com dengue. Pode passar. Em abril, né, ele fica quase um plantio. E bem fechado já, né? Em julho, a gente elimina o maracujá. Nesse caso, o produtor estava cortando com enxada, né? Mas hoje eles ficaram bons para eliminar maracujá. Eles eliminam um hectare de maracujá em 2 dias. Eles cortam tudo com motosserra por cima, né? Fica sentado no trator da carreta lá atrás e vai cortando com motosserra. Derruba tudo, joga no meio, passa a roçadeira, desaparece. É desse jeito que o pessoal elimina o maracujá lá rápido, né? Mesmo que seja uma área grande. Pode passar? Algumas vezes, tem gente que utiliza com enxada, né? Então, essa época, quando o produtor estava cortando isso aqui, as mudas que iriam ser plantadas aqui já estavam dentro do viveiro já. Em setembro já estava desse jeito, já implantado. Nós começamos a antecipar, né, a produção de muda, começamos a utilizar mudas maiores. No primeiro ano, nós colocamos muda mais ou menos de 1,60 m, 1,70 m, né, já chegamos a muda de mais de 2 metros já. E essa aqui foi uma tentativa, que eles falam assim que se tiver alguma coisa que brilha assim, né, entra menos vírus, mas também na prática não é fácil fazer isso, não. Em outubro, né, ele já estava bem formado de novo. E desse jeito, né, pode ir passando.
Dentro da mesma propriedade, ele plantou maracujá nessa mesma área durante 4 anos, fez 1 ano de pousio, ele colocou um adubo verde, depois ele voltou a plantar de novo. Então, ele plantou 4 anos consecutivos, parou 1 ano, plantou 3 anos consecutivos, parou, esse ano ele vai plantar na mesma área de novo. Ele não mexe na estrutura. E todo ano, né, ele prepara a área lá e ele coloca o maracujá, só muda aqui na cova do lugar. E a adubação são feitas aqui na lateral. É feito um sulco na lateral e colocado o adubo. Eu estava vendo a apresentação do Dr. Petri, né, ele fala assim numa recomendação de, no caso de fósforo, né, que ele falava de 45 a 250 gramas de fósforo, né? Isso aí num termofosfato ela deve variar mais ou menos de 200 gramas até 800 a quase 1 quilo por planta de fósforo. Essa é a quantia que quase a gente utiliza por planta. Fazemos a adubação, no caso, fosfatada todo ano. E depois, eu acho assim que a adubação de cobertura em seguinte, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que mudar é aquele negócio de adubação em fevereiro, março, abril, né? Eu acho que a gente tem que adequar a adubação à produção. E o maracujá é uma cultura que era dá picos de produção, né? Então, eu acho que a adubação também tem que ir em cima do pico de produção. Quando ele floresce bastante, o maracujá cresce rápido, 25 dias atinge o tamanho máximo, 50 dias se colhe, né? Então, eu acho que tem que ir adaptando ao ciclo. Tem ano que o maracujá não produz igual. Ano passado, nós plantamos maracujá em março, em algumas áreas lá, e outras foram plantadas mudas grandes em setembro, e só foi produzir em fevereiro. Outubro, novembro deu seca, não desenvolveu. Quando chegou em dezembro, choveu 400 milímetros. O que aconteceu com a produção? Nenhum maracujá produziu em dezembro, foi tudo para fevereiro. Então, não tem aquele negócio de chegar aí para adubar tal época, né? Eu acho que tem que adequar ao ciclo de produção da cultura. E alguns anos, acho que chega a ter 3, 4, até 5 picos de produção, né? Acho que aqui na região também deve ser mais ou menos isso também, né? Então, isso aqui é só para mostrar o que ele fez, né? Pode passar. E agora, essa aqui é a área de produção que eu tenho lá experimentalmente, né? Ó, nós mantemos a entrefileira vegetada, né? E eu acho que a doutora está falando, né? Eu acho que essa parte assim de plantas hospedeiras, né? A gente tem que estudar um pouquinho mais assim, né? Porque algumas vezes a gente tem muitas plantas. Eu planto feijão de porco, né? Eu planto feijão de porco porque eu tenho um monte de capivara e feijão de porco não come, bem menos, né? Mas cada um pode plantar o que quiser na entrefileira. Mas o que a gente observa aqui, eu já cheguei a plantar caupi já, né? E aparecem muitas plantas com sintoma, né? Mas algumas vezes não tem nenhuma planta de maracujá com sintoma também, né? Então tem que ver, ela pode ser uma hospedeira, mas tem que ver se ela passa para o maracujá, né? Ou se a gente pega do maracujá e faz inoculação nas leguminosas e pega também, né? Isso parece que ocorre normalmente, né? Então, mas independente disso, né? Eu acho que a gente ainda trabalha como o principal fonte de inóculo, né? Talvez seja no maracujá ainda, né? Mas pode ser que essas outras plantas, né, contribuam dentro da epidemiologia da cultura, né? E essa parte da epidemiologia, eu acho que tem que ser estudado regionalmente. Estuda, né? E como que é o ciclo em cada região, né? Do grosso a gente sabe, né? Mas pode ver, a gente desenvolveu o sistema de produzir essas mudas grandes, né? Não porque a gente achava que ia produzir mais, né? Porque o produtor falava, se não produzir em novembro, dezembro, eu não planto. Então, nós começamos a fazer a muda maior para poder antecipar o início da produção. E desse jeito, acho que a gente, regionalmente, ela funciona, né? Agora, para outras regiões, acho que tem que fazer um trabalho mais a longo prazo. E esse é o maracujá que a gente trabalha lá. E esses resultados foram com essas mudas altas, né? Esse aqui foi feito em 2012. Em 4 municípios lá, esse aqui é o número de plantas, né? E quando que apareceu as primeiras plantas com sintoma, né? Pode ver, tem propriedade que tinha 855 plantas, quando ele chegou em janeiro, ele estava 100% das plantas com pirose. Agora tem algumas áreas que em janeiro ainda tinha 10, 11% das plantas, mas em todas as áreas aparecem plantas contaminadas. Isso é a nossa região, pelo menos, né? Esse aqui eu estava fazendo um custo mais ou menos, né? De cada muda, né? E para nós ele chega a mais de R$3 cada muda. A gente que é da pesquisa, a gente tem que utilizar substrato comercial, né? Se vocês utilizam substrato comercial, custa R$18 um saco, e der para encher 18 saquinhos, sai R$1 só de substrato para fazer a muda. Então ela não é uma muda barata, né? Mas eu acredito que paga esse custo, né?
Porque nós trabalhamos dentro de uma estufa, as mudas, né? Durante o período do inverno, né? E ele cuida de uma área pequena. E um ano que a gente observou que era grande vantagem, né? Um ano que deu geada. As mudas que estavam no campo queimou, né? Aquelas que estavam dentro da estufa, pelo menos, não queimou, né? E ele conseguiu antecipar a produção. Ela tem um custo alto, mas eu acredito que, inicialmente, né, a gente utilizava tudo um bambu ou napier para condução, né? E era uma dificuldade enorme, como o Dr. Newton falou, para carregar essas mudas, né? Hoje nós conduzimos todos em pitilho, igual tomate. Conduz no pitilho, o dia que vai plantar, solta o pitilho e leva todas as mudas deitadas em cima da carreta. Desse jeito dá para carregar uma quantidade grande de muda, né? Uma distância maior também. Ela facilita o manejo primeiro, né? Então, o que nós recomendamos? Igual todo mundo falou, quebra-vento, né? E uma coisa que a gente tem batalhado muito é essa eliminação do cultivo anterior. Eliminou, passa uns dias, pode plantar que não tem problema. E na nossa região, nós recomendamos a partir de julho, né? Porque a gente observa que tem menor incidência, menor quantidade de revoada, né? E futuramente, quando a gente tiver doença, né? Acho que a gente vai ter que pensar em fazer todas as mudas enxertadas também. E nesse caso, as mudas são produzidas em condições protegidas, né? E usamos essas mudas maiores. E outra coisa, adensamento. E nós fazemos a manutenção das plantas daninhas na entrefileira, né? E a gente trabalha muito com redução na aplicação de defensivos. Há alguns anos a gente consegue produzir com 3, 4 aplicações durante o ano todo. E no caso do viveiro, né, nós recomendamos que faça cobertura prática por cima e molhamos a muda. Algumas vezes pode ser até por cotejamento, né? Ou pode utilizar aqueles macarrãozinhos e coloca um em cada saquinho e molha as mudas para não ter que ficar molhando manualmente, né, um por um. A gente pede para cobrir com prático, porque se chover dentro, aquele microclima fica muito favorável para o desenvolvimento de doença, né? Desse jeito, algumas vezes, com uma aplicação de algum fungicida, né, protetor, consegue fazer as mudas durante 4 meses dentro da estufa. A gente não tem visto tanto problema de doença assim, né? E eu acho que a gente precisa de um apoio muito grande, o pessoal da entomologia, porque a gente fala num monte de praga no maracujá, né? Mas quais realmente, né, tem a necessidade de controlar? E os produtores utilizam muito inseticida e depois começa a aparecer outras pragas que normalmente não são problemas, né? Então, eu acho que a gente tem muito estudo para fazer nessa área de entomologia, né? E a parte de doenças o principal, né, é muda. Eu vejo sempre nas plantações, né, o pessoal deixa sem fazer quebra-vento, aparece uma planta doente e ela dissemina muito rápido dentro da plantação. Então, eu acho que poderia se fazer até um planejamento, se produzir muda numa região seca. O que eu recomendo para os produtores? Sempre tira a semente, né, das primeiras floradas. Porque chegar nessa época, se vocês forem tirar semente, né, é difícil ter uma plantação que não tenha algum problema de doença, né? Então, nós tiramos sempre os primeiros frutos. E desse jeito, na nossa região, talvez a gente vai selecionando materiais que respondem, talvez, não sei se seria a temperatura e fotoperíodo, né? Mas que respondem mais precocemente, né? Porque no caso do Nordeste, eles produzem numa época diferente da nossa, né? Se a gente conseguir selecionar materiais que respondam, talvez, a fotoperíodo ou a temperatura de forma precoce, a gente consegue antecipar a produção nossa, né? Quem sabe daqui a uns anos a gente tem uma produção, um maracujá que esteja produzindo aí, em setembro já está florescendo, nem em outubro esteja produzindo aqui, né? Não é uma coisa, acho que, impossível também, né?